Olá, muito boa noite para você. Sobe para 558 o número de vidas perdidas para a Covid em Patos de Minas. Mais de 330 novos casos da doença foram confirmados. Frequentadores da Orla da Lagoa Grande reclamam da falta de iluminação. Saiba o que muda nas regras para doação de sangue após a atualização da Anvisa por causa da Covid. O apelo de uma técnica em enfermagem em busca de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Futebol. O RT estreia com derrota no Campeonato Mineiro. Com reservas em campo, Atlético apenas empata com Vila Nova. Minas mantém retorno das aulas na rede estadual para fevereiro. Mais de 2 milhões de mineiros ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid. Sejusp confirma surto de Covid com mais de 30 casos da doença no presídio em Patos de Minas. DENIT fiscaliza excesso de carga com balança móvel na BR-365. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Frequentadores da Orla da Lagoa Grande estão reclamando da falta de iluminação no principal cartão postal de Patos de Minas e, ultimamente, muitas pessoas têm reclamado quanto à questão de furtos realizados ali naquela área. A iluminação aqui na Orla da Lagoa está funcionando de forma precária. O fato ocorre pelos furtos frequentes de fiação. E isso preocupa os frequentadores. Além do desconforto, a insegurança é muito grande, né, para todos nós, porque tipo, o lazer que a gente tem é sair à noite depois do trabalho, fazer uma caminhada, né, cuidar um pouco da saúde, e uma coisa tão simples, né, para ser feita, incomoda muito a população. Não é só quem caminha, né, mas também quem tem que passar, né, por aqui, por exemplo, é uma passagem para ir embora para casa, alguma coisa assim, é muito desconfortável. Assim como Franciele, muitas pessoas vêm até a orla, tanto atletas quanto visitantes, e eles têm ficado desconfortáveis, visto que aqui tem vários usuários de drogas. Poderia ser feito algo mais da vigilância, que poderia ser feito algo bem mais grandioso, né, para a população, porque isso está gerando assim insegurança, porque não tem como eu trazer um filho, trazer uma criança para passear e a pessoa tá ali usando uma droga ao redor da minha família, né? Eu não quero que meu filho esteja isso como exemplo. A situação do estoque de sangue no Hemocentro é crítica. Nós até já mostramos isso aqui no NTV News. E por conta da Covid-19, novas regras foram estipuladas. A Anvisa atualizou os critérios de doação de sangue para as pessoas que tiveram Covid-19 e, com isso, as unidades do Hemominas começaram a adotar novas orientações. A gente recebeu uma orientação nova com relação a que o tempo o qual essa pessoa ficaria inapta, né? Que ela não poderia fazer a doação depois de ter contraído a doença, elas também se alteraram. Também existem outras duas situações em relação ao Covid, das quais as pessoas precisam se atentar para doar sangue. Uma delas consiste no isolamento do indivíduo de 10 dias, caso ele esteja assintomático. Aquela pessoa que apresentou sintomas leves a moderados com relação à parte de Covid, teve o diagnóstico seu de Covid, 10 dias ao final dos sintomas, ele já estaria liberado para poder fazer a doação. Por fim, existem recomendações para aqueles que apresentam sintomas gripais, mas não chegaram a ser diagnosticados com a Covid-19. Aquele indivíduo que estava sintomático, mas porque teve contato com alguém e acabou por realizar a testagem, né, a realizar o exame para a parte de Covid, contando o período de 5 dias de que teve esse contato, vindo positivo, ele também esperaria 10 dias ao término, né, contando 10 dias de que coletou o exame, porque ele está assintomático, ele também estaria liberado para poder vir fazer a doação. Com exceção desses novos critérios em relação ao Covid-19, as orientações de quem pode doar continuam as mesmas, segundo o coordenador do Hemominas, Alfredo Dichini. Continuam aquelas mesmas orientações com relação a pessoas que tenham feito tatuagem, tenham implantado piercing, que
necessitam de 6 meses após esse tipo de procedimento para poder vir fazer a doação. Pessoas acima de 50 quilos, de 16 a 18 anos que têm autorização dos pais podem vir fazer a doação. Pessoas entre 18 e 60 anos, principalmente aquelas que não apresentam sintomas, né, não apresentam nenhum tipo de doença, não faz uso de medicação de forma controlada, também têm liberados para vir poder fazer a doação. O Hemominas continua precisando de doadores e o coordenador reforça que abrirá em horário especial ao sábado para que mais pessoas consigam doar. Ainda existem vagas para aquelas pessoas que durante a semana não puderem vir. Se quiserem agendar para esse sábado, há essa possibilidade. Será no período da manhã, nesse sábado agora, dia 29. O Hemocentro funciona nas segundas-feiras de 14 às 18 horas e nos demais dias úteis estará aberto de 7 da manhã às 11 horas, assim como no sábado. O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo telefone 34 2106 2600. A melhor forma de fazer o agendamento é através do próprio site, porque ao entrar no site da Hemominas, né, hemominas.mg.gov.br, ela já na primeira tela, no centro dessa primeira tela, já tem a aba com relação à parte de doação. É só aquela que quer fazer a doação, ela já é orientada, né, já é levada à página que ela pode, falando que é Patos de Minas, fazer o agendamento. Já tem os dias com as agendas abertas para que ele possa agendar. A outra forma é através do telefone. Depois do intervalo aqui no News, a celebração de São Brás com bênção aos profissionais de comunicação em Patos de Minas. Tem o apelo de uma técnica em enfermagem em busca de cirurgia reparadora para a bariátrica. Na Capela de São Brás, movimentação especial até o dia 3 em homenagem ao santo. Nessa quarta-feira foi a vez dos profissionais de comunicação receberem bênção especial. Cadê a roda de ciranda, 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 ciranda? A voz é, sem dúvidas, o principal meio de comunicação e expressão entre as pessoas. Para profissionais como locutores de rádio e cantores, ela é ainda mais importante, sendo considerada única e essencial ferramenta de trabalho. Segundo Flávio Matos, os cuidados diários fazem toda a diferença na hora do show. A gente tem que ter hábitos diferentes, né? Por exemplo, ingerir muita água, né? Precisa ter uma noite de sono muito boa. Você precisa dormir bem, porque a falta do sono, ela faz a voz ficar ruim, faz a voz ficar ressecada também. E questão de alimentação também, né? Antes dos shows, a gente não pode ficar comendo alimentos muito cítricos, alimentos que prejudicam a voz, o álcool, né? Fumaça, cigarro. E aí tem vários tipos de cuidados, assim mesmo, assim, específicos, exercícios locais também, para fazer antes e depois do show. Bruno Vilela trabalha há 2 anos na Rádio Nossa FM, mas desde os 17 já é locutor. Ele utiliza da voz diariamente e, segundo ele, quando fica rouco ou gripado, o sentimento de incapacidade é grande. É ruim, a gente tem um sentimento de impotência, mas estou sempre me prevenindo, sempre me cuidando muito bem e, claro, contando com a proteção também do São Brás, o protetor da garganta. Dia 25 de janeiro, teve início a festa de São Brás, em Patos de Minas. O santo é conhecido como protetor da garganta e, diariamente, até dia 3 de fevereiro, haverá um momento de bênção para os profissionais da saúde e da comunicação. Seu Cides ajuda na igreja tem aproximadamente 30 anos. Além disso, a senhora acha muito importante o agir de São Brás na vida dela. A importância de São Brás para mim é muito grande, que eu sou muito devota. Eu ajudo aqui na igreja, deve ter mais ou menos uns 30 anos que eu ajudo aqui. Então eu acho assim, muito importante, porque eu passei com uma filha minha com um tratamento de câncer na garganta. Eu louvo a ele todo instante por isso.
Para Márcia, que é professora, o uso da voz é essencial na sua profissão. É muito importante a gente receber a bênção da garganta. Com isso, o Bob Esponja veio fazer um convite para todos irem até a festa, que ocorrerá até dia 3 na Capela de São Brás. Vamos, amiguinhos! Abraço do Bob Esponja! Ontem, no programa Espaço Feminino, a gente mostrou, e agora a gente fala aqui no nosso NTV News, do caso da Daniele Oliveira. Há 2 anos ela fez uma cirurgia bariátrica e precisa fazer a reparadora. O excesso de pele tem comprimido artérias e até atrapalhado a locomoção da técnica em enfermagem. A cirurgia bariátrica é indicada para tratar casos de obesidade grave. Daniele Oliveira se submeteu ao procedimento no dia 13 de junho de 2020, quando pesava 149 quilos. Logo após, a mulher emagreceu cerca de 55 quilos e, segundo ela, sem a cirurgia, isso não seria possível. Eu renasci de novo, né? Foi uma mudança de vida, assim, completamente pro meu bem. Né? Graças a Deus, eu mudei muito, tanto a minha cabeça, assim, não foi fácil, né? Porque você aprende a comer de novo e tudo, mas eu precisava de ajuda. Daniele ainda não tem acompanhamento nutricional devido à situação financeira. Mas, após participar do programa Espaço Feminino, a doutora Aparecida Caixeta deu a ela uma consulta. A Daniele deveria estar iniciando os exercícios, deveria estar em uma fase de manutenção, e ela está sem um acompanhamento nutricional, segundo ela, por condições financeiras. Então, eu ofereci para ela uma consulta, né? E aí eu vou avaliar o caso dela melhor e ver no que eu posso ajudar. Segundo a especialista, a obesidade pode ser evitada com pequenas atitudes, como caminhada e alimentação saudável. Mas, no caso de Daniele, para uma boa recuperação cirúrgica, são necessários alguns cuidados. Muito importante é que a pessoa faça um acompanhamento nutricional e psicológico antes, durante e depois da cirurgia bariátrica. Não pode deixar de fazer esse acompanhamento, porque ela vai precisar muito dessa equipe multidisciplinar para ela ter um novo hábito, né? Ela vai ter que reconstruir os hábitos dela. A senhora necessita passar por outro procedimento agora, visto que o excesso de pele tem trazido alguns malefícios. Uma dermopectomia higiênica. Depois, com o decorrer do tempo, que eu vou precisar de plástica, essas coisas. Mas no momento eu quero deixar bem claro que isso não é plástica. É para minha saúde que eu tô fazendo essa cirurgia. Para ajudar nas custas do pós-operatório, Daniele está vendendo rifas no valor de R$10 cada. As pessoas que comprarem estarão concorrendo, dentre outros prêmios, uma extensão de cílios, uma caixa de cerveja e uma balança de cozinha. Também dei trombose, né? Aí é por isso que eu resolvi fazer a rifa, é para despesa do pós-operatório. Pode entrar no meu contato no meu telefone, né, que é o Zap, que é 99712-1975. Tem o meu Face também, que é Daniele Oliveira, e meu Instagram, que é Daniele3012-1975. Daqui a pouco aqui no News, com reservas em campo, o Atlético apenas empata na estreia do Mineiro com o Vila Nova. E o RT perdeu por 3-0 para o Cruzeiro, também na estreia do estadual. Enquanto 1/3 do mundo já abraçou tecnologia 5G, no Brasil ela ainda engatinha. A internet mais rápida, mais moderna, que vai possibilitar um salto do universo digital, ainda não chegou ao país. Um dos motivos é a falta de investimentos em equipamentos necessários a essa nova era tecnológica. Belo Horizonte está entre as capitais com o menor número de antenas e não está apta, por enquanto, para a chegada do novo padrão móvel. 47 bilhões de reais. Esse foi o valor arrematado pelas operadoras de telefonia no leilão do 5G. 85% das faixas de radiofrequência disponibilizadas foram compradas. Desse valor, mais de 39 bilhões serão revertidos em investimentos para ampliar a infraestrutura de conectividade no Brasil, fibra ótica para o transporte de dados e antenas. Muitas antenas.
O primeiro lote do leilão do 5G foi vencido pela Winit 2, que se tornou uma nova operadora de telefonia móvel no país. A empresa vai operar a faixa de 700 MHz, levando internet a rodovias federais e localidades que ainda não têm cobertura 4G. Já as empresas Claro, Vivo e TIM arremataram os lotes da faixa de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão. A Anatel definiu que o 5G deve começar a funcionar nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal em julho de 2022. A obrigação é de uma antena a cada 100 mil habitantes, ou seja, nem todos os bairros terão acesso à tecnologia, por enquanto. Este professor de Ciência da Computação, que mantém pesquisas em telecomunicações na UFMG, explica o que virá com esta tecnologia, que promete velocidade de conexão até 20 vezes maior do que a atual. É uma evolução, né? Na verdade é uma evolução. Uma delas é a velocidade de transmissão de dados. Tá? Pelas definições do 5G, quem provê esse serviço, né, ele deve ser capaz de prover velocidades até 100 vezes maiores. E a outra característica que diferencia é a possibilidade de você comunicar, usar pequenos dispositivos, por exemplo, né, que tem medidores, tem sensores espalhados numa cidade, eles se comunicam também usando essa tecnologia. E não vai ser só o seu aparelho celular. A ideia é que os pequenos sensores lá, que está numa lâmpada, num poste na rua, por exemplo, que é um medidor lá de energia elétrica da casa da pessoa, isso tudo vai comunicar via então essa tecnologia. Atualmente, BH tem 1.448 estações de rádio base instaladas, poucas em comparação com nossos vizinhos do Sudeste. No Rio de Janeiro, são 4.868 e em São Paulo, 6.608 antenas. Aqui seria necessário dobrar o volume para oferecer a tecnologia 5G e também ampliar a rede 4G aos moradores. A estimativa é do Sindicato das Empresas de Telefonia, mas falta muito para isso virar realidade, a começar pela legislação, que não acompanha a velocidade da tecnologia. Nós estamos parados, né, em Belo Horizonte, estamos parados, aguardando que esta lei seja promulgada, senão a prefeitura não consegue fazer o licenciamento. Ela não consegue, não tem lei, qual é a lei que vai aplicar? E a etapa anterior, que é as empresas pegarem e fazerem todo o planejamento, eu também não posso fazer, né? Não posso fazer porque eu não sei qual é a regra. Então, o que acontece? O relógio está correndo, né? Precisamos, o quanto antes, ter essa legislação para que as empresas possam fazer o licenciamento, rapidamente colocar essa infraestrutura, né? Uma parte que será nova, outra parte será ampliação da infraestrutura existente e começar a prestar esse serviço. O projeto de lei que trata da implantação, instalação das antenas 5G aqui em Belo Horizonte já está pronto para apreciação no plenário da Câmara de Vereadores, inclusive com parecer favorável à emenda 2, que traz avanços à questão do licenciamento ambiental, sempre tão polêmico. Mas este é apenas um dos passos para que a tecnologia chegue de fato aqui à cidade. Belo Horizonte está na 92ª posição do ranking 2020 das cidades amigas da internet. Este ranking, essa lista, traz condições de infraestrutura e também de rede de telecomunicações às 100 maiores cidades do país. Vale lembrar que Belo Horizonte é a 6ª maior capital do Brasil. Segundo o autor do projeto, a legislação atualmente em vigor não atende o desenvolvimento da tecnologia como plataforma para o avanço econômico municipal, especialmente na área tecnológica da indústria, segurança, saúde e serviços. Isso é urgente para a cidade de Belo Horizonte. Nós estamos discutindo o 5G e hoje, na verdade, nós não temos nem o 4G totalmente coberto na cidade de Belo Horizonte. Esse nosso projeto, ele se adequa à lei federal, regulamentando como que as antenas de telefonia celular devem ser instaladas no município de Belo Horizonte. Num primeiro momento, para que a gente possa ampliar, né, a rede, a conectividade do 4G, mas já preparando a cidade para o 5G.
Apesar da urgência e do prazo curto para a instalação das antenas, o projeto só volta à pauta em fevereiro de 2022, quando os vereadores retomarem as votações no plenário da Câmara. Até lá, não caia no conto do celular de última geração. A tecnologia só deve chegar de fato no segundo semestre, quando as redes públicas 5G se tornarem, enfim, disponíveis no país. Vamos falar de futebol agora, hein? A estreia da URT no Campeonato Mineiro teve um gosto amargo. O clube patense foi goleado por 3-0 pelo Cruzeiro no Independência. A expectativa para a estreia no Mineiro, tanto para o Cruzeiro quanto para o URT, era alta. Os dois queriam mostrar serviço e começar a temporada com o pé direito. Entretanto, a pressão no time da capital era maior. Todos queriam ver o novo Cruzeiro. E o time de Paulo Pesolano levou a melhor. Mais dinâmico e intenso em campo, a Raposa buscou o gol o tempo todo. Intensidade para mim é muito importante. Intensidade com bola, intensidade sem a bola, né? Para marcar e para jogar. É muito importante. Hoje se viu um pouco, mas temos que melhorar. E Marco Antônio, como todos os jogadores, gostei muito de todos, fizeram um muito bom jogo. A URT cedeu a pressão e abriu espaço para o Cruzeiro marcar 3 vezes. Primeiro com Thiago, que depois de receber passe preciso de Vagninho, não deu chances ao goleiro Gustavo. Na etapa inicial, o Trovão Azul só chegou uma vez com perigo, mas não marcou. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou a dominar a partida e Felipe Machado, na grande área, marcou o segundo. E emocionado, fala da superação da Covid e da estreia com gol. Ano passado eu tive Covid e eu tive que fazer uma cirurgia no pulmão. E só de estar em campo, correndo, me doando, já é gratificante, já é uma vitória. O terceiro gol foi do atacante Edu. Ele foi artilheiro da Série B no ano passado e também era pura emoção. Fico muito feliz de estar fazendo parte dessa reconstrução do Cruzeiro. Seja iniciando, seja entrando no segundo tempo, seja 90, 40, 10 minutos. Eu quero fazer parte desse grupo, eu quero fazer parte desse momento e estou muito feliz com tudo que está acontecendo. O time de Patos de Minas tentou diminuir o placar, mas o estreante, goleiro Denives, fez sua parte e fechou o gol. O ano já começou, estamos em janeiro ainda, já foi um ano fantástico. Eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. E agradecer essa torcida aí, só tenho que agradecer o Cruzeiro pela oportunidade. Estou aqui já de 7 anos. Se eu vou parar para agradecer aqui desde o começo até hoje, é só gratidão. A URT volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta a Caldense às 4 da tarde no estádio Zamba Maciel. O Atlético iniciou a temporada com o placar empatado. O time entrou em campo com vários jogadores reservas e precisou melhorar no segundo tempo para não estrear com derrota. O gol do Vila Nova saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. No erro defensivo do Galo, o goleiro alvinegro se atrapalha e a bola sobra para Thiago Mosquito, que chuta para o fundo da meta fazendo 1-0. E aí, foi só correr para o abraço e, claro, comemorar muito. O Atlético conseguiu buscar o empate aos 43 da etapa final. Zarate faz belo lançamento e Morreiro recebe dentro da área para limpar o lance e chutar forte para o gol. A bola ainda rebateu no goleiro Glaicon, mas foi parar dentro da rede. Apesar do empate na estreia, o autor do gol do Galo comemorou o fato de ter marcado o primeiro tento da temporada com a camisa atleticana. Feliz demais pelo gol, primeiro gol desse ano 2022 e acho que a gente no segundo tempo foi em cima dos caras, mas o empate não foi satisfatório para nós, mas acho que a gente tem que trabalhar pouco a pouco. Primeiro jogo da temporada, né? Belo gol do Dylan, né? A seguir, sobe para 558 o número de vidas perdidas para a Covid-19 em Patos de Minas. Na análise da notícia, a gente vai discutir ainda que mais de 330 novos casos da doença foram confirmados no município. Minas mantém retorno das aulas na rede estadual para fevereiro e mais de 2 milhões de mineiros ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid. Mais de 2,5 milhões de mineiros ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 no estado e precisam colocar o cartão de vacinação em dia.
O alerta foi feito nesta quinta-feira pelo secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, durante entrevista coletiva da Saúde, que contou com a participação do governador Romeu Zema. Temos mais de 2,5 milhões na expectativa do vacinômetro de pessoas que poderiam tomar o reforço e ainda não tomaram. Temos doses de adultos sobrando no estado e por isso nós temos que incentivar a vacinação. Já temos disponíveis para os municípios 958 mil doses de vacinas para crianças. Então tínhamos um estoque de um pouco mais de 400 mil, os municípios mais de 170 mil doses de Coronavac e recebemos esse mês 385.200 doses de vacina da Pfizer. Devemos receber nos próximos dias mais vacinas da Coronavac do governo federal. Vamos receber mais vacinas semana que vem da Coronavac e da Pfizer. Expectativa do estado de Minas é que toda criança de 5 a 11 anos esteja vacinada com uma dose em fevereiro. Mas isso só vai acontecer se pais e responsáveis entenderem que a vacina é segura e é a única saída que nós temos para a pandemia, e a prova está nos dados de hoje. Se tivéssemos Omicron um ano atrás, sem vacina, estaríamos vivendo um momento muito difícil. O governador criticou a resistência à imunização, que vem provocando o agravamento de casos. Pessoas que estão sendo hospitalizadas com quadro grave são pessoas que se recusaram ou não fizeram o uso total da vacina. Então, o que nós estamos assistindo é uma sobrecarga, em alguns momentos, devido a algumas pessoas não darem crédito para a ciência. E o que nós sabemos até o momento sobre vacina foram desenvolvidas por cientistas, por pessoas capacitadas e não por curandeiro. Então nós temos de dar crédito. Nós precisamos lembrar de que o maior trunfo que nós temos na pandemia é a vacinação. O nosso ponto agora é ter assistência para as pessoas, porque o pico chegou, é questão de dias, e agora é a gente garantir essas 2 e 3 semanas, especialmente, de maior pressão sobre o sistema de saúde, para a gente começar a sentir essa melhora também nos hospitais. Então o Estado está fazendo todo esse esforço, e além disso, o Estado está aí mais de 45 milhões de reais, iremos passar aos municípios, para que eles consigam melhorar o atendimento das UPAs, dos hospitais, garantir leitos. Então o Estado está investindo na manutenção de leitos e melhorar nesse momento de piora de atendimento, especialmente atendimentos de pronto atendimento. Sobre o retorno das atividades escolares no estado, Romeu Zema garantiu que, mesmo com a elevação expressiva no número de casos, a data de retomada das aulas não será alterada. Quero deixar aqui claro que nós vamos manter a data de retorno, dia 7 de fevereiro, não vamos alterar. As escolas estão preparadas, através de protocolos sanitários, para esse retorno seguro. A grande maioria desses jovens já estão vacinadas e é muito mais arriscado esses jovens estarem em clubes, estarem jogando bola na rua, etc., do que estar dentro da escola, que é um ambiente que tem controle. Então nós estamos muito conscientes de que estamos fazendo certo. É hora da análise da notícia, comigo a jornalista e apresentadora Ludmila Bahia, para a gente falar desses diversos pontos apresentados pelo governador e pelo Fábio Baccheretti nessa coletiva que aconteceu na manhã de hoje. Boa noite, Ludmila. Tudo bem, Odair? Como vai? Boa noite para todos que estão conosco aqui no NTV News, na análise da notícia. Um dia que mereceu até a presença do governador de Minas Gerais para discutir a situação da Covid-19. E olha que há muito tempo ele não participava dessas coletivas. Comumente elas têm acontecido às quintas-feiras já há algum tempo. E o governador
Lá atrás ele participava quando a gente tinha picos e agora ele voltou ali para estar ao lado do secretário de saúde, dada a situação preocupante em que o estado também se encontra, não é diferente de outros estados desse Brasil com relação à Covid-19. Diversos assuntos foram tratados ali, né, Odair, nessa conversa franca, olho a olho ali no Mineiro, pedindo para que as pessoas o atualizem, verifiquem o cartão vacinal, porque a gente sabe, aí são números claros, não tem como contestar nenhum número. Quando a gente percebe que 78%, dado levantamento da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, esse levantamento foi feito no dia 19 deste mês, 78% das pessoas internadas, ou seja, quase 8 em 10, não tomaram vacina contra a Covid, dos casos graves. Então é um número muito alto, é muito grave isso. Por isso a insistência dos governantes também, no caso do governador de Minas Gerais, no caso do secretário de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Baccherete, para que as pessoas atendam a esse chamado, um chamado importante para se proteger e a quem está do lado. Agora, o governador aí prometeu, né, injetar mais recursos para que não falte nenhum tipo de assistência às pessoas internadas, mas aí a gente faz até um parênteses aí, até o governador vai estar aqui amanhã em Patos de Minas, para que ele também pense em ampliar a disponibilidade de recursos para diversas áreas e não só para a Covid-19. A gente sabe muito bem a situação preocupante, da saúde pública em Patos de Minas. Os chamados são constantes das pessoas por vaga, por atendimento, por prosseguir tratamentos urgentes, não são emergências, são tratamentos urgentes. Então é preciso aí, governador Romeu Zema, ampliar a disponibilidade de recursos para todos os setores que também precisam e, mais do que isso, merecem recursos. Então é preciso de encarar a saúde como uma urgência em todas as suas áreas. O senhor estará aqui amanhã em Patos de Minas, verá de perto essa situação e essa necessidade. Agora, Odair, uma situação aí que vamos ver se o governo vai manter essa linha, porque ele promete, né, a volta das aulas nas escolas estaduais para o dia 7 de fevereiro, daqui a 10 dias, justamente a data em que bate com a que o secretário de Saúde fala que teremos aí um pico da Covid-19. E aí a gente quer saber se teremos leitos suficientes, né, para atender todos os doentes, porque a gente vê que por mais que a Ômicron tenha apresentado sintomas leves, isso no caso de pessoas vacinadas, e aí é uma consequência do panorama que a gente vive, a gente quer entender se esse cenário também vai estar favorável com a questão, Odair, nem é, já tem estudo, explicações, tudo que a infecção ali, a transmissão na escola não é tanto quanto outros tipos de aglomerações. Só que para ir para a escola tem um movimento, né, de escola ou as pessoas na rua, então a situação toda é essa. Então a gente quer sim que os nossos filhos voltem a estudar, voltem à normalidade, mas que sobretudo seja um ambiente seguro, e a gente precisa sim dessa garantia dos governantes, bem como também da atuação plena, e a gente sabe que isso será efetivo sim no ambiente escolar, mas o governo tem que garantir, e vamos ver se até lá, de fato, as aulas serão retomadas ou adiadas conforme aí o andamento dessa pandemia. O município de Patos de Minas segue nessa determinação, segue o estado nessa determinação de manter a data de reinício das aulas no município. Dificilmente a gente tem visto um embate entre o prefeito Falcão com... Não diverge muito, né? O governador de Minas Gerais, até porque eles são amigos, se apoiam mutuamente ali. A gente não seria diferente, a gente não vê esse andar conjunto. Então a gente espera de fato que os dois ali, que à medida que o governador tome, o prefeito de Patos de Minas acompanhe essa decisão. Não me lembro de um ponto em que o governador deu uma determinação e a prefeitura e o prefeito Falcão não seguiu exatamente aquilo que o governador disse. E resta saber isso, se a gente tem de fato um ambiente tranquilo, seguro, para voltar com essa normalidade. A gente sabe da necessidade, a gente
desmerece jamais essa condição, até porque o prejuízo é gigantesco com as aulas dadas como foram, e eu falo até com conhecimento de causa, de fato, mãe de estudante, mas a gente tem que, sobretudo, ter essa segurança, ter essa tranquilidade que, de fato, isso aí não vá piorar ainda mais esse cenário que é preocupante. Muito bem. Ludmila, já que estamos falando de Covid, vamos atualizar os dados da Covid-19 em Patos de Minas, boletins aí na tela. 349 novos casos da doença foram registrados, de acordo com este informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado nesta quinta-feira. Os casos ativos continuam em alta, né? São 2.107 doentes se recuperando em casa. Pelo menos 32 patenses estão internados, sendo 25 deles em leitos clínicos e 7 pacientes em leitos de UTI. Mais uma morte foi registrada, elevando aí para 558 a quantidade de óbitos no município. A vítima, um homem de 66 anos, faleceu no dia 17 de janeiro. Até o momento, 20.359 pessoas já conseguiram se recuperar da Covid. A gente analisa também os dados das internações, né, considerando aí a ocupação total de leitos, com todas as doenças, né, que é o que disponibiliza agora a Prefeitura. Nesse cenário, 90,7% dos leitos clínicos estão ocupados, enquanto nas UTIs o percentual é de 70,83%, Ludmila. Daí a gente tem aí um cenário que merece de fato a nossa atenção. Se a gente voltar a uma semana, a gente tinha quase que a metade dos casos ativos que a gente tem essa semana e mais uma morte, aquilo que a gente não gostaria de fato de ver, novos óbitos, mais necessidade de recrutamento de leitos de terapia intensiva. A gente já sabia, até por conta dos cenários já verificados em outros países, dessa necessidade de ocupação de leitos de enfermaria, o que de fato a gente vê aí nos números, essa crescente, essa necessidade. E nos leitos, a gente até pediu à Prefeitura, né, para a gente ter esse retrato em Patos de Minas, como é que é a situação hoje, né, do total de internados, todos estão vacinados, senão a gente até espera esse dado para compreender o andamento da pandemia também por aqui. Mas o fato é que a gente tem uma situação na mesa que é ruim e que, segundo os prognósticos das autoridades de saúde, vai ficar ainda mais. Então, se a gente sabe que tem esse cenário por vir, temos que, de fato, as autoridades têm que, de fato, agora nesse momento, criar todos os mecanismos, todas as alternativas, todas as situações para que não falte nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de atendimento, para que as pessoas possam ser atendidas da melhor forma possível, passando aí por esse mais um momento que a gente não gostaria de passar. É verdade, cada vez batendo recordes diários aí de casos novos da Covid, que a gente definitivamente não queria que acontecesse, né? Já que a gente está falando de estrutura hospitalar, agora a gente mostra uma reclamação relacionada à demora, novamente, né? Mais uma vez, a demora para atendimentos na UPA. Uma paciente denuncia que teve que passar a noite em uma cadeira para receber os procedimentos médicos. Na tarde dessa quarta-feira, Samanta Rodrigues, de 35 anos, passou o dia na UPA esperando atendimento. Segundo a senhora, a situação no hospital está caótica. A situação da UPA está constrangedora. Os maus tratos é 24 horas por 99% dos funcionários. Desde terça-feira, às 14 horas, ela diz estar na unidade. Com isso, teve que dormir sentada e com fome. Por que fica 3 dias na UPA suja, com fome, sem direito ter uma cama para me poder deitar e sem direito a um diagnóstico que os resultados já estão na mão deles? A mulher quer ser atendida para saber o que tem e, se possível, voltar para casa rapidamente para cuidar dos seus filhos. Se eu tiver realmente com apendicite, eu vou ficar. Eu vou ter paciência de esperar, mas se eu não tiver, eu quero ir embora para minha casa. Eu tenho 4 crianças para me cuidar em casa. Eu não posso esperar o conforto de 200 médicos lá dentro para me dar um diagnóstico, ele sentar e ele não gasta 5 minutos para me dar ele. Sabe, a situação tá revoltante, eu preciso de ir embora. Não tem como eu passar a noite aqui suja, fedendo e com fome, não. Tem sido reclamações constantes, né? Essa falta de atendimento a tempo e dentro do que o paciente precisa, e essa indignação dela aí é muito por causa disso, até por uma espera tão demorada
e isso reflete na falta, por exemplo, dos leitos ou do atendimento que era feito pelo Hospital São Lucas, que já não existe mais, né? É evidente. É um retrato do caos anunciado, repetido, e infelizmente até esse momento a Santa Casa não tem conseguido suprir até o que o São Lucas fazia. Não que a UPA não tivesse num passado reclamações e elas eram insistentes, mas aquele socorro imediato a gente sabe que poderia contar com uma estrutura maior do que a que a gente tem hoje. A gente espera que esse olhar, por isso que eu falava, né, aproveitar a vinda do governador aqui, o próprio prefeito conversar da necessidade dessa ampliação de vagas. Sim. Como vai ser, já foram criadas algumas alternativas e dadas algumas sugestões, até mesmo pelo próprio Ministério Público, pelo Conselho Estadual de Saúde. É preciso fazer manobras, colocar isso em prática. O que é inadmissível é a gente todo dia ter alguém pedindo, pelo amor de Deus, aqui na nossa porta para ser atendido. Que dignidade é essa? Que garantia é essa? É de saúde que a gente está falando. E quando a gente deveria estar trabalhando com prevenção, com agilidade, até para evitar que aquela pessoa estivesse ali exposta com várias pessoas ali, da agilidade, da conforto, da humanidade. Então, assim, a gente escuta isso com muita frequência e é muito doloroso. É fácil criticar para quem está vendo, né, do outro lado, falar, puxa, fica lá, daqui a pouco vai ser atendido. Agora, se coloca no lugar dessa pessoa. Se coloca por tudo que ela teve que passar e está passando. Além da dor física, além dos problemas de saúde, ainda vem essa angústia acumulada. Então, os gestores, prefeito, governador, é preciso ser mais humano. É preciso de agilizar as promessas. A gente ouviu daí que a UPA começaria a passar por obras, né? Sim. Começaria a passar por melhorias agora nesse mês de janeiro. Sim. Hoje é dia 27. Então a gente tem aí alguns dias ainda para terminar janeiro para falar que começou ou não essas obras, né? Então a gente espera que elas cheguem, que essas pessoas tenham o mínimo, dignidade. Vamos fazer uma parada rápida, então, aqui na nossa análise. Depois do intervalo, o DENIT fiscaliza excesso de carga com balança móvel. Sejusp confirma surto com mais de 30 casos de Covid no presídio em Patos de Minas. E vamos mostrar ainda como é que foi a primeira reunião do Legislativo patense nesse retorno. Um surto de Covid-19 foi registrado esta semana no presídio de Patos de Minas, com mais de 30 diagnósticos positivos entre os detentos da unidade. Um surto de Covid-19 foi confirmado aqui no presídio Sebastião Satira, em Patos de Minas. Nós recebemos algumas denúncias de familiares dos presidiários, dando conta de como está a situação aqui no interior. Em nota, a Sejusp, Secretaria de Estado de Segurança Pública, informou que 36 casos estão ativos nesse momento no presídio, mas nenhum deles apresenta quadros graves. Segundo a nota, esses infectados estão separados em alas e recebendo atendimento médico. Os novos presos estão sendo encaminhados para o presídio de Patrocínio e as visitas estão suspensas enquanto essa situação de surto não é resolvida. Caio Machado, com imagens de Diego Braga. Não é a primeira vez que acontece casos de Covid no presídio, a gente vem acompanhando isso ao longo dessa pandemia, inclusive com essa restrição, esse impedimento das pessoas entrarem para visitar os detentos justamente por causa dessa propagação da doença, né? Pois é, em alguns locais a gente vê medidas mais severas, outros não, mas com relação aos presídios, aí as penitenciárias são as medidas tomadas desde o início da pandemia e foi difícil até flexibilizar para a volta as visitas, enquanto vários setores aí, né, puderam flexibilizar. Já no presídio as regras foram, para as penitenciárias foram regras mais severas e de novo se repetem agora, mas a gente tem uma situação, né, por vezes delicada. E é uma medida aí de contenção num ambiente controlado. Então, quando a gente tem esse ambiente controlado, por vezes é um tipo de medida que pode funcionar, mas as pessoas que estão reclusas por lá não ficam isentas a ter contato com outras do mundo externo, porque Sim. tem toda a necessidade ali dos profissionais que trabalham por ali, agentes e tudo mais.
é uma medida necessária nesse momento aí, mas a gente fica só por entender porque que alguns ambientes temos medidas tão severas e outros não. Muito bem. Ludmila, o DENIT está de olho no excesso de cargas dos veículos que transitam na BR-365. Uma balança móvel foi instalada nesta quinta-feira em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Uma balança móvel de pesagem foi instalada pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-365 em Patos de Minas. O dispositivo fiscaliza se os condutores de caminhões, carretas e demais veículos de carga pesada estão excedendo a pesagem permitida por lei e, consequentemente, aplicando multas nos infratores. A infração é considerada média e resulta na perda de 4 pontos na carteira e em multa no valor de R$ 130,16, que ainda acumula a cada 200 quilos excedidos. De acordo com o DENIT, o excesso de peso dos veículos de carga resulta em buracos e danos nas rodovias. Caso os motoristas sejam flagrados com excesso de peso, a carga deve ser levada por outro veículo. Até porque a BR-365 já vem sendo bastante castigada ao longo do tempo. E a gente vê em muitos pontos desta mesma rodovia aprofundamento, justamente em muitos desses casos, não só pela própria estrutura, mas pelo excesso de peso que essa rodovia que interliga o estado de Minas a outros estados aí tem em sua carga diária de veículos pesadíssimos, de carga que passam por aqui. E essa fiscalização deveria ser até mais constante, né? Pelo desrespeito que tem com relação a uma rodovia que inclusive já deveria estar ali duplicada, né? Devido ao volume tão intenso de veículos que a gente tem aqui todo dia, toda hora, né? Ao contrário disso, a gente viu o fechamento, o encerramento de balanças com o encerramento de contratos em rodovias da região, na MGC 354 é um exemplo, outra que deveria ter não balança móvel, mas um posto de fiscalização eficiente, constante, a própria 365, a gente vê movimentos contrários, aí a gente vê o governo remediando ao invés de trabalhar, de novo, quando a gente fala na questão da prevenção, se a gente tivesse essa atuação mais frequente, se a gente tivesse esse olhar constante, talvez a gente não sofreria como a gente está sofrendo agora, com tantos buracos na rodovia por conta, a gente sabe, de um excesso de chuvas, de um trânsito extremamente pesado, mas não só tráfego em termos de quantidade, de quantitativo, mas também pelo excesso de carga. Então, de fato, é uma fiscalização necessária em que muitos motoristas burlam esse excesso de carga, até por conta, né, de várias situações que a gente muito bem, que o motorista enfrenta, mas a gente sabe que existe uma legislação, que existe o adequado, e para isso, para que tudo ocorra e siga conforme é preciso de haver essa fiscalização, e que ela seja mais constante, até para que não seja algo momentâneo, seja algo de fato de conscientização até para o próprio motorista. Muito bem. Os vereadores de Patos de Minas retornaram hoje aos trabalhos e pelo menos 3 projetos foram levados ao plenário. Nesta quinta-feira, o Legislativo patense realizou a primeira reunião ordinária do ano de 2022. 3 projetos de lei foram apresentados ao plenário da Casa. Um deles autoriza a abertura de crédito adicional especial para a criação de elemento de despesa no orçamento vigente. Um segundo altera a redação do anexo único de uma lei de 2017, que cria o projeto Educação Inteligente no município de Patos de Minas. O último institui o programa especial de liquidação de débitos na cidade e dá outras providências. No fim do dia, as 3 matérias foram analisadas e votadas. Com isso, houve o pedido de vista pelo vereador Gladson, aquele que altera a redação da lei de 2017, que cria o projeto Educação Inteligente. Os outros 2 foram aprovados. Muito bem, vereadores voltando aos trabalhos, e o Legislativo teve esse recesso aí, né, desse mês de janeiro. Que bom que já voltando a trabalhar, até porque tem muita coisa para ser analisada, votada, apreciada e fiscalizada. Certamente, tem muito trabalho ainda, né, do ano passado, muita coisa para situar, para votar, para apreciar, e não vai ser diferente com o cumulativo de trabalho daqui para frente. Daí. Então é hora de arregaçar as mangas de fato e mostrar serviço aí para uma população carente também dessa fiscalização, dessa agilidade na prestação do serviço.
Jamila, o NTV News terminando, análise também. Obrigado por sua participação aqui conosco. Amanhã a gente se encontra novamente. Amanhã a gente se encontra aqui na bancada do NTV News. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Acompanhe sempre também o nosso jornalismo pelo nosso site no ntv.tv.br, onde também você revê tudo que a gente já mostrou por aqui, toda a nossa programação, e vai lá também na nossa rede social, @NTV Patos de Minas. Obrigada pela companhia, pela audiência. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, até amanhã.